Eu só queria dizer para a população uma coisa, para os telespectadores que estão até essa hora nos ouvindo. Nós temos, eu digo nós porque eu sou cidadão também como o senhor que está ouvindo, nós temos todos sido enganados permanentemente, ano após ano, década após década. E o senhor não espera nada em pagar para ver. Daqui a pouco o senhor vai ver, daqui a pouco o senhor vai ver uma coisa maquiavélica que foi urdida, diabolicamente planejada, para que o senhor inocentemente acreditasse nisso e mais uma vez as suas esperanças tristemente desaparecessem. O senhor vai esperar. Eu não tenho como lhe mostrar isso, é impossível lhe mostrar, acenar, mas tristemente esteja certo disso, o que está aí acenando para o senhor é uma farsa. Chega de políticos semi-analfabetos, chega disso, chega de conluios, de conchavo. Por que no meio de tantos partidos atacaram só a mim pelo jornal? Por quê? Porque aí disseram assim, acha que tem a palavra forte? Não, eu não acho que tem eu tenho a palavra forte, eu tenho vontade de aço. Eu venço obstáculos, por mais que pareçam intransponíveis, de uma origem mínima, oriundo, egresso de uma massa ignara, eu cheguei a pertencer a essa elite que está aí, desculpe-me, apodrecida, que se esquece que nesse país nós temos 50% dos mais pobres que ganham entre até 1 a 2 salários mínimos. O professor Hélio Jaguaribe diz que chegou a 65%, chegou a 1 no livro dele moderno agora, Reforma o Caos, não sei se você lembra. Pois bem, 50% desses mais pobres detêm uma renda que chega a 13,6% do Brasil todo, do que há. E 1% da população tem 13,13%, ou seja, nós que pertencemos a essa elite, mais de 10 salários mínimos, ganhamos 50 vezes mais do que o miserável. Céus, até onde vai isso? Dizem assim, é o nosso produto interno bruto, é que nós produzimos pouco, mas comparemos a nossa população com a do sul da Europa. Aqueles países não são os grandes, não. Compara com a Itália, que está lá embaixo, exato. Todo sul da Itália, sim. Olhando-se para o sul da Itália, a gente vê o seguinte, mesmo nesses países, a relação, por exemplo, o indivíduo que ganha, pega um valor médio baixo dos indivíduos que trabalham, dos operários, dos que produzem, vale o produto deles 3 a 4 vezes o nosso. Todo mundo diz isso. Então o salário é 1 para 10. Então não justifica isso. Isso é uma afirmação mendaça. Ele ficou conhecido nacionalmente com a frase "Meu nome é Enéas". O acreano Enéas Ferreira Carneiro, cardiologista, formado em Física e Matemática, professor de pós-graduação em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro, organizador e ministrante do curso de Eletrocardiografia no Rio de Janeiro e São Paulo, está em Boa Vista. Ele veio com o objetivo de organizar o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, do qual é presidente. Enéas, na tarde de hoje, caminhou pela Avenida Jaime Brasil. As pessoas o olhavam com curiosidade. Algumas reconheceram Enéas, o candidato à presidência da República no primeiro turno, que tinha apenas 15 segundos para levar sua mensagem ao eleitor. Durante a caminhada, os mais curiosos se aproximaram de Enéas e até conversaram com o ex-candidato, que esboçava uma simpatia que não foi ao ar durante o horário político do primeiro turno. Doutor Enéas, quais as lições que ficaram com a sua candidatura a presidente da República? Para mim, quase nada de novo ocorreu, porque a classe política não é diferente daquilo que eu pensava que era. Uma gigantesca onda de desordem assola a nação brasileira. Uma desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se saiba a quem recorrer sobre coisa alguma. Desordem que lança todas as pessoas, todos os cidadãos, numa angústia profunda, numa sensação de desesperança ante o futuro, e que os faz, em última análise, não acreditar em nada. O mau exemplo vindo do poder maior da nação, associado aos exemplos que chegam a cada instante ao homem comum, tudo isso faz com que grace, com que medre, com que viceje tudo que há de pior no ser humano. Cresce a sensação de insegurança nas ruas, cresce a falta de perspectivas,
desenvolve-se o ódio entre os semelhantes. Cria-se, na verdade, não mais uma sociedade organizada, mas sim um bando desordenado. Um bando no qual cada um de nós foi lançado, um bando no qual cada um de nós luta pelas suas próprias necessidades, fazendo com que desapareça tudo que há de mais belo no interior do ser humano. O amor ao próximo, o respeito ao semelhante, a sensação de amor à própria pátria, a esperança em um futuro para nós todos e para nossos filhos. É diante desse estado de caos institucional generalizado que nós lançamos um alerta, um brado para que a população toda se levante e se una, lutando como um todo contra essa situação de tristeza, e possamos todos nós emergir desse estado de infinita amargura em que vive mergulhada toda a nação brasileira. Meu nome é Enéas. Doutor Enéas. Qual é a sensação de voltar 32 anos à casa? Tristeza, né? De ver que o tão decantado progresso não atinge as regiões mais pobres do país. Na verdade, não está a mesma coisa, está pior, né? A sensação é essa, uma tristeza infinita. Mas não é só quando eu chego aqui, não. Quando eu percorro as regiões pobres do país, eu noto que os dirigentes podem preocupar-se com tudo, menos com aquilo que seria fundamental, que era com a população. Em todo o país, ele conseguiu 380 mil votos, com um tempo diário na televisão de 30 segundos. Sem dúvida, isso se deve a uma única frase. Meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, meu nome é Enéas. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá todo, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna.
Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Quase a metade da população brasileira é negra e não tem quase nenhum candidato negro. O que o senhor acha disso? Bom, eu não vou querer aqui me apresentar como candidato, seria até uma pilheira. Eu descendo de brancos, negros e índios. Mas eu nunca me apresentaria como candidato de um grupo, nem dos médicos, nem dos carecas, nem dos gordos, nem dos magros. Eu pretendo ser o representante de toda a sociedade brasileira, o senhor entende? Quer dizer, então eu não entendo por que devesse existir assim um candidato negro, entende? Ou um candidato médico. O candidato a presidente da República, a meu ver, ele tem que responder aos grandes anseios da população brasileira como um todo, assim que eu vejo. Sem nenhum tipo de discriminação racial, religiosa, nada disso, ok? Bom, o senhor disse que quer fazer muitas obras, irrigar o Nordeste e tal, mas isso tudo custa dinheiro e o país no momento não tem. Deixa eu me interromper imediatamente, um minutinho só. Pô, pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, senhor Sérgio. Ninguém diz pro senhor, não, eu tenho que responder para ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda, eu vou mostrar agora. Agora, peraí. Agora. Peraí, ele não é culpado. Peraí, eu cortei sua frase, numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava aparelho elétrico. No dia seguinte faltava algodão, faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí te abre os jornais e diz déficit. Isso é mentira. Mentira deslavada pro senhor que está em casa. Veja bem. Aqui na década passada, veja, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja, senhor, aqui, agora, quando esse plano salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade, não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8 ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7 ao ano, aqui foi 8 ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8% naquele mês? Perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, que falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem, entende? De sobra. Tá bom. O senhor diz... nós temos 30 segundos para acabar o programa e tem uma pergunta. Perfeito. Vamos lá. O senhor é contra ou a favor do comunismo e o porquê? Não. O comunismo é uma doutrina que já está enterrada. O comunismo científico nem chegou a existir. O que houve foi o socialismo de Engels, a forma inicial. Ele não deu certo em nenhum lugar do mundo. Eu defendo a iniciativa privada. Quer dizer, eu defendo a livre iniciativa, mas com um Estado forte que seja capaz de intervir a favor da sociedade. Isso é o ponto. Muito obrigado pela sua presença, Enéas. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês mesmo por terem vindo e feito esse programa. Até amanhã. Tchau. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito, para ganhar voto. Muito bonito. Veja bem, eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus.
Deixar bem claro para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus, eu não sou teólogo, eu não sei, mas eu creio em Deus como força suprema e motora do universo, força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. O conhecimento humano é a arma mais poderosa que qualquer um de nós pode ter. Só o conhecimento liberta o homem. E o que eu estou dizendo aqui já disse num debate, quer dizer, não estou falando por trás. O candidato teve todo o tempo para estudar, desde mais de 15 anos. Não o fez porque não gosta disso, não acredita nisso, não crê que essa seja a bola mestra. E isso é para mim o fundamental. Eu não consigo entender uma sociedade jovem como a sociedade brasileira que não esteja pautada num esforço educacional gigantesco. Só assim, educando todo o nosso povo bem mais jovem, pode-se criar uma geração da qual o Brasil se orgulhe. Essa é a minha mensagem. Obrigado, senhor. Ok. Econômica. Não há dinheiro para saúde, não há para educação. Tudo mais que é discutido no seu programa, em qualquer lugar, perdoe-me, é conversa fiada. Vou aumentar salário, vou melhorar. Isso é tudo conversa fiada. Não há dinheiro. A verdade é que não há mesmo. E um ponto também que é vital nesse aspecto a se considerar é que isso só tende a piorar. Então, a minha síntese é essa. Esse é, a meu ver, o ponto central. Um governo, seja qual for, que assuma o comando do país, tem que dizer assim: como eu vou fazer para deter esse processo? Qual o caminho? Isso será objeto de nossa conversa, eu espero. Qual o projeto? O que se vai fazer para que o país possa emergir desse lodaçal de ignomínia, de vergonha que ele está mergulhado? Aí é preciso ter coragem. Porque a minha palavra, que está em tudo que eu escrevo, em todos os lugares, estive já ali numa TV em Santos, e pipocaram telefonemas, 160 e tantos, diz o diretor lá da TV, que foi Record. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é míssil, é sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos, e dizer: não dá mais, não dá mais. E não se venha falar em calote. Não, pera. Antes que se fale em calote, antes, permita-me, que a conversa é essa, não é calote. Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Não. E eu digo não, bem forte, não há mais. Eu não posso matar o povo brasileiro de fome. Não dá mais. Será que o senhor tem competência para resolver esses problemas todos que já afetam o Brasil, digamos, há décadas? É difícil responder para o senhor como lidar. Eu teria que fazer um resumo da minha vida. Veja, senhor, uma pessoa vale por aquilo que ela fez. E não é aqui o lugar de eu contar toda a história da vida. Eu digo ao senhor o seguinte: eu tenho uma vida pautada em trabalho. E esse trabalho se reflete na última atividade que eu exerço, na qual eu dou aula para 1000 médicos por ano num curso particular meu. E atividade médica. E já fui presidente de uma sociedade de cardiologia. Quer dizer, traçar todo o currículo de primeiros lugares, isso tudo não é bem próprio agora. Eu digo ao senhor o seguinte: eu estudei a vida inteira e tenho estado nos debates, quando os candidatos vão aos debates, à disposição deles. Eu lhes faço perguntas e boa parte das vezes eles não respondem as perguntas que eu faço. Eu não quis pertencer ao modelo, não ia me aproveitar da tão decantada popularidade para ser deputado e estufar meu peito e ter um motorista particular, funcionado, e ter tudo à mão, tudo fácil, enquanto o cidadão não tem nada. Eu discordo disso, está entendendo? Não pense que a população está apenas anestesiada, só isso. Mas ela está atenta ao chamado. E ao chamado profundo, qualquer indivíduo atende. É essa a minha tese. O senhor, sendo médico, por que se tornar político? É só para lucrar como isso cardiologista? Foi em 89. Isso não começou hoje. Eu era um cidadão aqui, não há ninguém da minha geração, mas eu era um cidadão que trabalhava, estudava e que vivia indignado com isso tudo que está aí. E um determinado dia, eu não sei mais quem perguntou, e um determinado dia, veja o senhor, eu sabendo que a vida inteira foi essa de estudo, eu disse: é possível isso, desde que haja uma pessoa com vontade de aço, com vontade de enfrentar esse monstro terrível que aí está, esse sistema que aí está apodrecido, infecto, do qual a imprensa faz parte, de mãos dadas com o capital. Eu disse que é possível. Entrei na luta, foi só por isso, meu jovem, só por indignação, mais nada. A educação é o esteio da formação de toda uma sociedade. E uma sociedade jovem como a nossa, ela está entregue ao desamparo hoje. Educar não é só informar,
Educar é formar. Educar é criar valores. Educar é trazer para o interior do indivíduo aqueles conceitos que as gerações que o precedem podem transmitir. A educação pressupõe mais do que a casa de concreto armado, né, a que se dá tanta importância hoje, mais do que a estrutura externa, a educação pressupõe uma formação do educador. E essa formação tem que ser, eu repito, no sentido moral, no sentido cívico e no sentido profissional. No sentido moral é preciso que sejam transmitidas aquelas noções que estão se perdendo. É preciso que se transmita à criança que ela vive dentro de um contexto social ao qual ela tem que se adaptar. Ela tem que aprender normas de respeito. Ela tem que aprender, por exemplo, que desde cedo, que quando ela tiver contato com a droga, aquilo é um veneno do espírito. Ela tem que aprender que o sexo é uma lei da natureza, né? Que a participação na atividade sexual é algo extremamente fisiológico, é normal, mas que, tanto quanto com outras funções da máquina humana, deve haver regra para isso, né? Não se pode aceitar que nós voltemos a Sodoma e Gomorra. Nós estamos criando, na verdade, no nosso país, um verdadeiro jardim zoológico, né? Tudo é válido. Não há mais nenhuma norma. E o conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. O Brasil é hoje um Haiti descomunal. Mata-se uma pessoa por hora, às vezes, Rio de Janeiro e São Paulo, nas grandes metrópoles. Isso é... Crianças pedindo esmolas estão às pecas, e nós já discutimos sobre esse seu programa, e sei que eu já assisti a programas seus em teatro. Já vi você há muito tempo atrás, antes de eu ser político, claro que você não se lembra, eu era desconhecido, e vi a sua angústia quando você falava contra o governo, da época era o governo militar. Eu me recordo disso. Você dizia, mas com tanta miséria. E eu pergunto, e a miséria diminuiu? Olha o desemprego em São Paulo. Ser nacionalista é defender as nossas riquezas, é lutar contra o processo de sangria, né, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Isso não tem nada a ver com a política, veja o senhor, de tratar os nossos irmãos do Nordeste como escravos. É completamente diferente disso. Pelo contrário, eu sou a favor da integração nacional. Eu sou a favor da irrigação do Nordeste, de que se captem mais água de superfície, o que hoje não é feito, que se utilize o Rio São Francisco, de que se dê àquele cidadão humilde a condição, e ele não sairá de lá, porque ele é um homem forte, ele gosta da terra dele. Tá claro? Cortando, né, a especulação, quer dizer, cortando-a. Não adianta tirar zeros, adianta evitar a drenagem, isso sim. Adianta fazer com que, sendo as taxas de juros baixas, o que é que vai ocorrer? Vai ser possível, aí sim, um investimento. Porque o empresário não precisa desviar o seu capital para aplicar, ele vai investir. Porque investindo ele tem retorno, entende? Então ele investe para aumentar a produção. Aumentando a produção, aumenta o emprego. E nós estaremos lutando contra uma grande chaga atual. Nós temos 10 em números mínimos, 10 milhões de desempregados. É um número razoável. Se a população da Bolívia oscila em torno de 7 milhões, nós temos mais do que toda a população da Bolívia desempregados. Então, baixando taxas de juros, diminuímos os custos, possibilitamos um nível de investimento da economia. A economia se aquece. O senhor vai dizer, vai haver inflação. Não. A inflação brasileira não é inflação de demanda, é inflação de custos. Entende? Então, quer dizer, nós baixando os custos, nós aumentaremos a produção, aumentaremos o nível de emprego, aumentando o emprego, aumenta o consumo, e a economia, então, adquire vida, porque ela hoje está completamente estagnada. O senhor vê, hoje o senhor olha para o Brasil, o senhor tem um mercado interno, um potencial enorme. E quem é que consome? 50 milhões de pessoas consomem. Dos 150 milhões, 50 consomem. 50 passam fome, literalmente. E 50 vivem em regime de sobrevivência. Uma gigantesca onda de desordem assola a nação brasileira. Uma desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se saiba a quem recorrer sobre coisa alguma. Desordem que lança todas as pessoas, todos os cidadãos, numa angústia profunda, numa sensação de desesperança ante o futuro, e que os faz, em última análise, não acreditar em nada. O mau exemplo vindo do poder maior da nação, associado aos exemplos que chegam a cada instante ao homem comum, tudo isso faz com que grace, com que medre, com que viceje tudo que há de pior no ser humano.
cresce a sensação de insegurança nas ruas, cresce a falta de perspectivas, desenvolve-se o ódio entre os semelhantes. Cria-se, na verdade, não mais uma sociedade organizada, mas sim um bando desordenado. Um bando no qual cada um de nós foi lançado, um bando no qual cada um de nós luta pelas suas próprias necessidades, fazendo com que desapareça tudo que há de mais belo no interior do ser humano. O amor ao próximo, o respeito ao semelhante, a sensação de amor à própria pátria, a esperança em um futuro para nós todos e para nossos filhos. É diante desse estado de caos institucional generalizado que nós lançamos um alerta, um brado para que a população toda se levante e se una, lutando como um todo contra essa situação de tristeza, e possamos todos nós emergir desse estado de infinita amargura em que vive mergulhada toda a nação brasileira. Meu nome é Enéas. Nós queremos recepcionar com o carinho que está no nosso coração a presença excepcional e exponencial do médico, do professor, do político, do presidente nacional do PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Conosco, Dr. Enéas. Sorrir. Aliás, o sorriso é incompatível. Aliás, há muito pouco a sorrir quando se olha para o Brasil. Há que chorar de tristeza diante do quadro a que foi levada a nação brasileira por suas excelências, os mentecaptos que a dirigem há décadas. Ponto. Então, para amarrar bem a questão. Primeiro, em nenhuma vez, em nenhum momento, houve sequer um sorriso meu. Nenhuma vez. Segunda questão. Quando o sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico
É uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, pra mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. A segunda grande espada de Damocles sobre a população do planeta é a questão da água potável. Pois bem, o Brasil detém a maior reserva de água potável do planeta, ou cerca de um quinto, pouco mais de um quinto, 21% de todas as reservas hídricas de água doce. 15% estão concentrados na Amazônia. O curioso é que, provavelmente, isso já se discute em meios bem informados, no próximo século haverá guerras por causa da falta de água potável. Basta lembrar do que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que em algumas regiões já existem usinas de dessalinização para que se possa obter água potável para os cidadãos. Pois bem, a crise de água, a crise de energia, a crise de alimentos, a crise de matérias-primas, nenhuma delas é uma crise para o Brasil, uma vez que em nossa terra tão pródiga que Deus nos deu, como uma bênção, nós temos riquezas minerais que nos fazem ter o subsolo mais rico do planeta. Riquezas que vêm sendo transmigradas para o primeiro mundo, para os países ditos ricos, e que, de fato, não são ricos. São sim, estão sim, numa condição terrível, numa perspectiva de necessidade de sobrevivência a todo custo. O que faz com que nossa terra, em particular, e muitas outras do chamado terceiro mundo, estejam sendo exploradas, para que nada nela, nada nessas terras sobre, a não ser um conjunto de buracos vazios. Eu ganhei um telefone celular de presente do empresário e fiquei até sem jeito, eu nunca tinha usado o telefone celular. Eu vivo bem, já lhe disse, ganho bem, vivo bem, mas eu não sou um homem da elite, digamos assim, adaptado aos salões, nada disso. Eu sou simples pela minha própria natureza. Eu sou realmente representante do povo, entenda? Quando eu procuro a excelência, é porque eu preciso ter indivíduos preparados. Porque senão as medidas que vão ser tomadas serão contrárias àquilo que é o fundamental. Entenda? Quer dizer, a visão do que o povo precisa, eu a tenho. Porque eu sou esse grupo. Não sei se eu estou sendo claro. Eu vim de lá. Eu não nego minha origem. Eu nem entrei da central. Entende? Quer dizer, eu passei necessidade. Só que eu não usei isso para estudar. E jamais teria entrado nesse processo. Eu não quero cargo público, político assim. Tanto que não quis ser deputado, jamais teria entrado. Não fosse ter entrevisto a possibilidade da mudança. Quer dizer, mudar. Se o senhor de novo perguntar por que o senhor não quis ser deputado, porque deputado não muda. Por melhores que sejam as intenções, já lhe disse, muitos têm. Talvez até a maioria. Isso aqui é incrível. Talvez... Globalização é neocolonialismo. Neocolonialismo. Globalização é a raposa e o pintinho, ambos livres. Isso aqui é globalização. Nós aqui somos uma colônia. Nós não somos uma colônia do ponto de vista político, no papel, mas nós o somos de fato. Porque para existir independência política, há que existir primeiro independência econômica. Então o senhor pergunta como lidar, eu disse ali, sentado à mesa, para não ser na mesa, né? Nós estávamos os dois na mesa, sentados, eu e o Jô Soares. Veja bem, é preciso sentar à mesa e discutir isso. É impossível continuar como se está. Da maneira em que nós estamos caminhando celeremente para o abismo. Esse é o ponto. Então, como lidar com isso? Enfrentando o problema, não fugindo dele, não fazendo de contas como um avestruz, né? Fazendo de conta que foi a cabeça. Não. O que nós temos feito até agora é não enfrentar o problema. É dizer, isso tem solução. Não, eu vou injetar recursos, eu pergunto sempre, de onde? De onde vão ser os recursos? Se 2/3 do erário vão embora, entendeu a questão? Ou se enfrenta a questão, ou nós estamos fadados a caminhar para o abismo. O dado mais importante que separa o ser humano, né, de todos os seus irmãos e primos na escala filogenética é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Só através do conhecimento o homem é livre.
E em sendo livre, ele pode aspirar a uma condição melhor de vida para ele e todos os seus semelhantes. Eu só consigo entender uma sociedade na qual o conhecimento seja a razão de ser precípua que o governo dá para a formação do cidadão. A minha mensagem é positiva, é de que o homem tem que saber, conhecer. Em conhecendo, ele é livre. Muito obrigado a todos, meus amigos. E meu nome é Enéas. Em que a educação faça com que o demônio que existe em cada um de nós seja acorrentado lá no fundo, no cerne do indivíduo. E o anjo que existe em cada um de nós também venha à tona. É isso que eu proponho. Uma educação em que aquilo que há de bom no indivíduo possa vir à tona. E não uma sociedade como a nossa, em que tudo que há de bom é empurrado lá para baixo. E que só se cultiva o que não presta. Em que a tônica hoje é levar vantagem de qualquer maneira em tudo. É essa a tese, entendeu? Tenho orgulho de dizer eu sou brasileiro. Entendeu bem a mensagem? Eu acredito nisso. E se eu não morrer, eu vou ter, não 15 minutos. Se Deus quiser, eu elegerei pelo menos um deputado. Vou ter 3 minutos. Aí eu passarei como um trator em cima de quem é mentiroso, de quem é hipócrita. Porque se algum de vocês perguntar o que eu não sei, eu direi não sei, claramente. Claramente. Se perguntar, eu digo não sei, com a maior sinceridade. Eu vou estudar, Agora a diferença é a seguinte, eu vou estudar e aprendo. Não sou burro. A diferença é essa. Para dirigir um avião exige-se um treinamento específico. Para cuidar de uma pessoa, mesmo sendo um paramédico, exige-se uma formação específica. Para lecionar qualquer matéria, exige-se uma formação específica. Exige-se formação para quase tudo. Para dirigir um país não se exige nada. Eu queria saber, além de merda, o que o presidente corrupto tem na cabeça. A expressão é do senhor, eu respeito, não? Eu sou uma pessoa disciplinada. Se a norma do senhor é essa, eu me respeito. Veja bem. Não, eu digo a norma do dirigente do programa, eu não tenho dúvida. Veja, senhor, um dirigente, além disso que o senhor citou, desse conteúdo desagradável, além disso, o que é que ele deve ter mais? Deve ter na cabeça. O que é que ele... Não sei. Veja, senhor, pera um minutinho, veja, os dirigentes do nosso país são extremamente mal dotados pela natureza no que concerne a arrumação cromossomial, que são mal dotados, e ao lado disso não estudam. Eles trocam ideias, conversam uns com os outros, mas não estudam. Pelo fato de não ser o estudo o imperativo categórico deles, eles realmente são muito ruins. O que mostra o temor colossal que eles têm de mim. Colossal, né? Colossal, terrível. Eu sou apontado como inimigo. Sim, eu sou inimigo, mas não da população. Eu sou inimigo do sistema que está, de um sistema pútrido, perverso, sórdido, ignominioso, que lança a maior parte da população na desgraça, né? Isso sem dúvida, né? Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá todo, e metade da população passa fome, e crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa a diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna.
Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. O presidente da República obedece a um comando alienígena que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde. Não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer, porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. O senhor conversa com um indivíduo da favela que não teve acesso a nada e fica impressionado com o brilho intelectual. Tá entendendo agora? No momento que nós separemos isso, a gente se entende. Quem vai para a política é um indivíduo mal dotado pela natureza, é um indivíduo extremamente mal dotado, é um indivíduo que quer fazer carreira fácil, que percebeu na corrida desenfreada que está aí pelo poder. Eu nunca participei dela, jamais quis. Eu sou realizado da minha profissão, sou respeitado. Esses indivíduos, veja o senhor, encontram um caminho fácil e não são maus por essência, eles se adaptam. Quando um não se adapta, é posto para fora do meio. É um estranho no ninho. Quando um indivíduo, dentro do processo, reage e se manifesta contra as maldomias, existe rapidamente todo um mecanismo coercitivo, que o impede de prosseguir. E outros que poderiam pensar como ele se calam. Esta é a realidade. Não adianta tapar só com peneira. O processo está assim. Eu não estou dizendo que esses senhores são assim. Eu não disse isso. Eu disse que eles ficam assim. Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Nós tivemos o ministro da Saúde, um homem de respeito nacional e internacional. O pessoal já tem sobre isso. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada. O ministro, qualquer que ele seja, obedece ao presidente da República. Vamos parar com toda a farsa. Quem manda no país é o presidente da República. Ele disse que não havia reeleição, que não queria, muito tempo depois aceitou, e todo mundo sabe que é a reeleição. Quem manda é o presidente, o poder dele é monocrático. O resto é conversa fiada. Entendeu? Porque eu, como qualquer cidadão do povo, qualquer pessoa comum, qualquer pessoa da rua, se sente extremamente constrangida diante da absoluta falta de perspectivas que essa criatura observa quando olha para o quadro político vigente. E eu dou um exemplo para o senhor excelente, um exemplo do que todos nós vimos ontem. Qualquer cidadão comum que estivesse na sua casa, como eu estava, aliás, em Brasília, na minha casa, e olha para a televisão, se sente entristecido quando percebe que o clima de desordem que está no país continuará se qualquer um desses senhores assumir o poder. Eu e colegas meus do país inteiro, mercê de um esforço extremo, de muito trabalho, fazendo contatos com ex-alunos meus e, fundamentalmente, sem prometer nada a ninguém, sem nenhum compromisso disso que se chama a política convencional do nosso país. Essa troca de favores que, perdoe-me o senhor, torna-se para um cidadão comum repugnante,
que produz náuseas. Náuseas de que eu fui acometido ontem quando olhei para a televisão. Quando vi que o indivíduo que pretende ser o dirigente supremo da nação é incapaz de se submeter a normas as mais elementares de disciplina, de horário pelo menos. Se o senhor me disser, doutor, acabou o tempo, eu falo instantaneamente. Eu tenho capacidade de síntese. Aliás, eu já provei isso, eu falo em 15 segundos. Agora, esses senhores invadem o horário dos outros e gesticulam de modo grosseiro e erram de modo sistemático, não têm o mínimo de formação na língua pátria. Falam mal, escrevem pior. Eles são extremamente lentos na expressão. E leia telepronto. Eu falo de improviso, como estou falando para o senhor. Não preciso que ninguém escreva meus textos. Eu mesmo os escrevo. Não preciso de assessores para dizer-me o que fazer na área de saúde do país. Eu sou médico. Trabalhei em pronto-socorro, dediquei a vida inteira ao trabalho. E continuo trabalhando. Permanentemente. Não vivo de renda, não tenho nada contra quem vive. Mas não vivo também de favores do governo. E é um aspecto do qual não se pode descurar, eu quero dizer para o senhor, é que a miséria é fermento da criminalidade. Numa nação como a nossa, em que as desigualdades sociais são tão gritantes, entra governo, sai governo, e eles se repetem uns após os outros e nada se faz, é compreensível que a criminalidade esteja crescendo tanto. Quer dizer, é preciso que, no momento, se o senhor perguntar a curto prazo, uma situação terrível como aquela que nós vemos no Rio de Janeiro, e não sei como estamos aqui em São Paulo, não deve ser muito diferente. Em Rio de Janeiro eu vejo que no alto caminho, há poucos dias um amigo meu, conhecido professor de computação, foi assassinado. Friamente, não, isso acontece toda hora. Então, a curto prazo, intervenção. A médio prazo, educação da massa, educação mesmo de fato, formação, não só instrução, formação de valores. Tenho estudado e lhe digo o seguinte: ei, chegando ao poder eu direito. Eu chamarei a população, eu darei à população injeção de entusiasmo nas veias e eu corrigirei. Eu só perguntar como, há uma série de coisas que podem ser feitas, é que eu estou pela primeira vez tendo a oportunidade de dizer. Só uma informação para o senhor. A sua nação, a nossa nação, é a mais rica do planeta em subsolo. É a mais rica em água potável. É a mais rica em floresta. É a mais rica em todos os dotes naturais. Tristemente, é um dos piores índices de distribuição de renda do mundo. Meu nome é Enéas. Não votei no Enéas, Eu vou falar a verdade, eu votei no Maluf. Primeiro que eu não votei no Maluf, segundo no Collor. Não votei no Enéas, não. Mas se ele se candidatar a próxima vez, eu voto. Sinceramente. Eu sou uma pessoa de determinação. Eu tenho convicção no que eu digo. Eu não sou um homem que vive titubeando. Eu não gosto do verbo achar. Eu passei a vida inteira estudando. Não foi para ser presidente da República, nunca nem pensei nisso. Aliás, não gosto do modo como política é feita no Brasil. Não gosto dessa maneira mentirosa, hipócrita, né? Não gosto disso. Eu quero ser estadista. Se eu vejo o menor interesse, veja o senhor, de alguém tirar proveito próprio, aí, perdoe, eu sou radical, não aceito. O partido, a meu ver, ele deveria se estruturar pensando na nação, pensando em nós, nos nossos filhos, pensando na sociedade como um todo. Não devia ser de um grupo, não devia ser partido assim como uma parte da sociedade, não. Ele devia ser um pensamento. O pensamento pode estar certo ou errado, não tem nada com isso, mas um pensamento defendido e harmonia entre os indivíduos daquele partido, para que não haja essa colcha de retalhos. Só há uma coisa que liberta o homem, só uma. Quando eu falo do homem, não é o homem cego, é o homem, o Homo sapiens. Só há um tipo de atividade que faz com que o homem seja diferente de todos os outros seres vivos, que o distingue de todos os demais e que lhe dá a primazia, o cetro no planeta, é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. E o liberta, inclusive, de si mesmo, do que ele tem de ruim dentro de si mesmo. Então a minha mensagem é que os senhores todos que são jovens, levem essa ideia, propaguem-na a todos, possível para o nosso país. Vindo lá de baixo da massa ignara, vindo de uma classe sem nenhum privilégio, eu fui primeiro lugar e quase a vida inteira, passando fome na infância. Eu não consigo aceitar que o indivíduo
pertencente a certos grupos que aí diga assim, é impossível estudar. Não, com esforço é possível. Quando se põe isso como vontade, é possível. É possível mudar toda uma sociedade quando se acredita nisso. Quando se é sincero. Quando aquilo que se transmite vem de dentro, vem do fundo. Tá entendendo? Quer dizer, então, isso foi assim, foi com muita dificuldade. Fiz medicina no Rio de Janeiro. Por volta do segundo ano médio, segundo para terceiro, eu fiz vestibular de física no Rio UERJ. Fiz também e fiz a faculdade. Então, o senhor quer saber do ponto de formação universitária. Diploma de medicina e diploma de matemática e física. Pós-graduação eu fiz no Rio de Janeiro. Especialização em cardiologia. Fiz mestrado, tirei o título de mestre em cardiologia. Fui ao exterior. Mas lá não completei. Porque eu tive uma bolsa para cardiopatias congênitas, estava muito cansado, resolvi voltar. Trabalhar em eletrocardiografia. Livro, publiquei um só até hoje, sobre eletrocardiografia. E a formação humanística fiz por conta própria. Nunca fiz faculdade de ciências humanas. Eu li. Sócrates não escreveu nada. Eu li Platão, li Aristóteles, li Descartes, li Leibniz, li Kant. Mais pra cá. Li Jean-Jacques Rousseau, li Montesquieu e fui me aproximando. Para chegarmos agora à época atual, e falando de filosofia, o autor mais eu respeito chama-se Karl Popper, filósofo de ciência do ciclo de Viena. Dá uma ideia razoável até aqui. Eu vou dizer o que eu digo sempre. Só há uma coisa que liberta o homem, só uma. Quando eu falo do homem, não é o homem cego, é o homem, o Homo sapiens. Só há um tipo de atividade que faz com que o homem seja diferente de todos os outros seres vivos, que o distingue de todos os demais e que lhe dá a primazia, o cetro no planeta. É o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. E o liberta, inclusive, de si mesmo, do que ele tem de ruim dentro de si mesmo. Então a minha mensagem é que os senhores todos que são jovens, levem essa ideia, propaguem-na a todos. É possível para o nosso país, que o nosso país será melhor para todo mundo. Eu estarei já bem no fim da minha vida, mas para vocês e para os seus filhos, e todos nós respiraremos um ar mais puro, e todos nós acreditaremos, inclusive, em nós mesmos, como na verdade somos criaturas que se distinguem de todas as demais, porque têm a capacidade extraordinária de conhecer. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, senhores. Apenas contundência, eu o trato com todo o respeito. Em nenhum momento houve de minha parte nenhum ataque verbal. Apenas existe contundência, convicção de quem fala. Porque eu não faço o caminho normal? Porque se ser normal é pertencer a uma manada de búfalos, muito obrigado, eu não pertenço. Eu não quero estar fazendo o que todos fizeram, ir e vir. O presidente da república vai, volta a senador. O outro é governador, volta a vereador. E riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso. Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. É só uma correção. O senhor não é um simples mecânico, o senhor é um mecânico. O senhor é uma pessoa, uma peça fundamental na estrutura produtiva de qualquer país, cujos governantes tenham respeito pelo seu povo. Aqui não. Aqui não há respeito pelo senhor, não há respeito pelo médico, pelo engenheiro, por ninguém. Só quem é respeitado aqui é quem especula e um elemento que pertence à classe política que aplaude o governo federal. Só isso. Agora, respondendo a sua pergunta. Como sair da crise? A resposta não pode ser tão simples. Eu vou sintetizá-la. Claro, e no decorrer da conversa outras questões complementarão. Senhor Juvencio, só a maneira de sair da crise é inverter tudo que está aí. É colocar o Brasil realmente de pé. Quem está de cabeça no pau. Porque o senhor tem um país com 150 milhões de pessoas e o senhor tem 1/3, no mínimo, passando fome. E o senhor tem o Japão com uma área pequenininha, um subsolo que não tem nada, que importa alumínio, que importa tudo de que precisa. E aquele povo todo trabalhando. E é economia pujante pelo mundo. Olha a diferença básica. É que o governo japonês se preocupa com o cidadão japonês. A riqueza deles é uma só, é o japonês. É maravilha.
Nós, com todo esse subsolo, com tudo isso, o senhor pergunta, qual é o caminho? Perdoe. É mudar toda a estrutura de poder. Toda. Essa. Todas as vezes em que eu estou fazendo uma coisa, eu tento dar o melhor de mim mesmo. Eu costumo, quando faço palestras para estudantes, é claro, eu dizer o seguinte: se o senhor limpa o chão, faça-o o melhor possível. Quando dou aula, eu dou de mim. Tanto que tenho laringite crônica, porque eu berrava quando queria usar alto-falante e não deixavam. Laringite crônica. É verdade. Como médico, eu dou melhor de mim no plantão. Agora eu não tiro mais plantão, mas continuar. Agora, como político, eu tento ser o que fui. Eu assinei um documento dizendo não sou candidato a nenhum outro cargo. Mantenho minha palavra. Sou candidato, não quero fazer disso profissão, entendeu? Sou candidato à presidência da República. Mantenho. Então, em política, em medicina, ou como professor, ou como qualquer outra coisa que eu fizesse, como comentarista, que eu tento dar de mim o melhor. Entendeu? Essa é uma lição que eu dou para todo mundo que é novo. Fazer o melhor possível. Seja qual for a forma de trabalho, ela é sempre bela, ela é sempre bonita, ela deve ser sempre respeitada. É essa mensagem que eu dou de educador, sempre. Entendeu? Nas últimas semanas, uma verdadeira novela. Veja, senhorita, o que eu vou dizer é aquilo que qualquer pessoa sensata diria. Depois de trabalhar uma vida inteira, 35 anos, não ter direito ao mínimo de vida digna é algo assim deplorável, né? E, fundamentalmente, o que se passa hoje, mais uma vez o que eu digo é desordem absoluta. O executivo diz uma coisa, o legislativo diz outra e o judiciário diz outra. Chegou-se a uma situação, a um impasse, a meu ver, em que o que um juiz de primeira instância diz não é a mesma coisa que diz o juiz do Supremo, a autoridade do Supremo Tribunal Federal. É um caos institucional. Se a senhorita perguntar como eu me sinto, muito mal, né? Com muita tristeza. Por isso, eu represento, e já tenho dito isso em outras ocasiões, exatamente aquilo que qualquer cidadão comum desse país pensa quando pretende sair de uma condição de observador passivo para uma condição de participação. Eu represento aquilo que qualquer homem do povo gostaria de dizer quando está diante das câmeras, diante de uma oportunidade como essa que o senhor está dando. É que o cidadão comum não aguenta mais o que está aí. O cidadão comum se defronta a cada dia com uma onda de desordem cada vez maior, que o assola, que o constrange, que o acompanha em tudo que ele faz. E por isto, fundamentalmente por isso, eu acredito que qualquer cidadão comum que saiba falar e escrever e que conheça um pouco da realidade nacional, gostaria de estar no meu lugar dizendo que eu estou aqui. Essa é a razão precisa. A primeira razão. Quer dizer, que um cidadão que não aguenta mais o que está aí. Eu disse no início do programa, você não disse, deveria ter dito, que eu vejo assim a coisa. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma classe, é responsável pelo que está ocorrendo. Ninguém. O senhor encontra um sistema desagregado. Um sistema, como se diz em ciência, onde a entropia está aumentando. Entropia é uma medida em ciência da desordem. A entropia está aumentando. Quando o senhor olhar para os funcionários públicos como um todo, o senhor vai ver, o telespectador vai ver, que a maioria dos funcionários públicos é constituída de indivíduos que não são bem pagos. O funcionário público Barnabé clássico não é um indivíduo privilegiado de modo algum. Privilegiados, sim. São aqueles indivíduos contratados sem concurso, são aqueles indivíduos que estão em cargos de chefia, são aqueles que estão em cargos de confiança. Na grande maioria das vezes, são pessoas que eles estão por favores políticos. Isso é lamentável a gente dizer, mas é uma realidade que todo mundo conhece. A Constituição os protege. Aqueles que fizeram concurso são protegidos. O funcionário que fez concurso, ele está protegido por lei. Isso é muito fácil de eu demitir. Também eu tenho algo para dizer aí. Se nós fôssemos demitir, se nós fôssemos eliminar tudo que não funciona, tinha que pegar o país, abrir uma fenda no Oceano Atlântico e jogar dentro. Porque não há nada funcionando direito. Não há hospital, não há... Peraí. E vamos também parar com essa história de dizer que é só o Estado que funciona mal. Não. Se o senhor olhar para a educação universitária, por exemplo, 2/3 das instituições de ensino superior são particulares. São particulares. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se hoje, por um passe de mágica, alguém pagasse a dívida externa todo o Brasil, daqui a 10 anos, estava bem alta de novo. Então o problema não está aí outra vez. O problema está dentro da casa. É arrumar a casa. Nenhum presidente eleito, por mais erudito e por melhor que seja a sua assessoria, conseguirá nada lá fora se ele não corrigir o problema interno. Se nós paralisamos tudo, o senhor diz assim, mas se o senhor disser isso pouco antes, se o senhor ganhar, por exemplo, pouco antes, os preços vão subir, não faz mal. Sobem todos e chega a ser um patamar onde tudo se paralisa. E se naquele instante
tudo for paralisado, não há porquê o empresário colocar o título da dívida pública. Não há porquê. Não há mais interesse. E nesse instante, corrigida essa questão, feita uma reforma fiscal ampla, reforma tributária, cortadas todas as mordomias do poder por todas, de forma indiscriminada. Eu sou médico, não tenho carro oficial. Engenheiro e sou educador. Por que, perdoe, os senhores do executivo têm que ter carro oficial? Eu não vejo esse exemplo em países da Europa avançados. Não vejo. Vejo só nos pontos mais altos. Se o senhor tirar tudo que existe, o senhor melhora muito a economia da nação. Essa é a mensagem. O jovem hoje olha para frente e não vê nada. Ele vê um horizonte plano, cor de chumbo. Ele não vê perspectivas, por quê? Se ele estudar, ele com o diploma na mão, ele vai ganhar. Como médico, 700, 800 cruzados. É o salário dele. Depende, em alguns estados, ele vai ganhar muito menos. O jovem só pode vir futuro se ele acreditar num comando firme para a nação dele. É assim que eu vejo. É a mensagem. Eu diria para o telespectador que no momento está assistindo ao meu pronunciamento o seguinte: o senhor recebe todos os dias informações as mais numerosas. O senhor recebe na sua casa uma torrente de informações. E a minha mensagem é simples, é clara. Mais importante do que qualquer programa muito bem traçado é a determinação de quem está falando sobre o programa. É a capacidade que tem a pessoa que está falando de fazer cumprir aquilo. E essa capacidade é algo que infelizmente não é adquirido. É uma qualidade inata à pessoa que estiver falando. É alguma coisa que se chama hoje ainda de personalidade. É o modo de ser da pessoa. É um modo particular de atuar dessa pessoa que vai dar a ela ou não condição de fazer com que sejam cumpridas aquelas belas proposições que são apresentadas em um programa. Muito obrigado ao seu telespectador.